que tem que brilhar em nós. A luz de Jesus que precisa brilhar através das nossas vidas. E o título da palavra que Deus deu hoje para nós é Brilhando por Jesus. É interessante nós começarmos a pensar o quão essencial é a luz na nossa vida, né? A gente começa a pensar que luz ela faz parte da nossa existência, parte da nossa vivência. Aqui hoje nós estamos sendo iluminados pela luz, né, sobre as nossas vidas, mas também nós sabemos que tem a luz do sol que ilumina o nosso dia, né? Até um pouco antes de chegar aqui estava ensolarado. Então a gente vê que o sol criado por Deus lá no início no Éden, né? Deus criou o sol e ele traz vários benefícios para nós. Ele nos aquece, o sol ele nos aquece, ele nos dá vida, ele nos dá saúde e ele funciona também como remédio. A Matilde e a Luana não tomam muito sol, então hoje elas têm que tomar remédio para levantar a vitamina delas, né? Só que o sol ele serve para isso, ele serve como remédio nas nossas vidas. É muito importante a gente tomar sol, pegar a luz do sol, né? Ele traz vida para a nossa existência. Também existe a luz elétrica, a luz que foi criada para iluminar ambientes fechados. Por exemplo, onde nós estamos aqui, ela é muito importante para nossas vidas, de uma utilidade tão grande que se ela faltar nós entramos em desespero. É ou não é? Vamos ver? Sem o celular, alguém pode ler a palavra de Deus para mim novamente? É difícil, né? É muito difícil. Mas tem outras coisas que a energia ela também traz benefícios. Hoje nós conseguimos armazenar alimentos sem uma geladeira? Não. É difícil. A gente pode até tentar com sal, com gelo, mas em algum momento a gente não vai conseguir utilizar isso. No frio, tomar banho sem um chuveiro, resistência, né? Então assim a gente vê a importância da energia, da luz, né? Que ela traz a nós, né? Só que eu não vou falar nem da luz do sol e nem dessa energia, mas eu vou falar sobre a luz humana, a luz que nós precisamos pôr para fora, a luz que nós precisamos colocar para fora, né? É tão interessante a gente pensar nisso. Que luz é essa? Isso mesmo, existem pessoas iluminadas. Nós podemos citar o exemplo do irmão Valdomiro e da irmã Ruth. Elas são pessoas iluminadas, que por onde ela passa, as pessoas enxergam a luz através dela. Hoje esse movimento que está acontecendo aqui, essa igreja que está sendo formada aqui, foi através da luz deles. Eles não deixaram essa luz cessar, eles não esconderam essa luz ali embaixo de uma mesa ou embaixo de uma cadeira. Eles colocaram essa luz, eles transmitiram essa luz. E nós precisamos entender que essa luz ela vem da palavra de Deus, ela está contida aqui na palavra de Deus. E em muitos momentos Deus ele fala para nós da guerra entre luz e trevas, né? Ele fala em muitos momentos, ele fala da luz e trevas, dessa dificuldade de pôr a luz sobre a escuridão. Por quê? O que é a escuridão? É a falta de luz. A escuridão nada mais é do que a falta de luz. Se nós apagarmos aqui, vira uma escuridão. Então faltou a luz e apareceu a escuridão. Então nós temos que entender que nós precisamos, através da palavra de Deus, resplandecer essa luz. Jesus, nós precisamos resplandecer essa luz, colocar essa luz para fora. E como que nós fazemos isso? Lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas, eu quero que os irmãos entendam quando eu falar aqui de filhos, eu não estou falando só de filhos biológicos, mas eu também estou falando de filhos espirituais. É tão interessante a gente ver que vocês
estão aqui são filhos espirituais da irmã Ruth e do Valdomiro. Vocês são filhos espirituais deles, porque através deles vocês estão caminhando. É tão interessante quando eu cheguei aqui, vocês estão estudando a palavra, isso é resplandecer a luz, eles estão resplandecendo a luz de vocês, para que vocês possam resplandecer a luz adiante. Mateus 28, versículo 19 diz o quê? Esse tem que saber de cabeça. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as, ensinando-as, batizando-as. Então assim, a palavra de Deus diz que nós temos que levar a palavra de Deus, ensinar e batizar. A irmã Ruth e o Valdomiro, eles estavam ensinando, transmitindo essa palavra. Então nós precisamos entender que hoje no meio cristão, esse lado de ensinamento está se perdendo. Esse lado, vocês estão num momento maravilhoso, onde vocês estão estudando a palavra de Deus, mas hoje em muitas igrejas não se estão dando mais tanto valor a isso. Por quê? Quem aqui gostou de entrar no primário? Fundamental, tudo, estudar. Quem gosta de estudar? 1, 2, 3. Tem quantas pessoas aqui? Não é mais o mundo não é mais aquele negócio de vamos parar, vamos estudar. O mundo está mudando. Isso aqui atrapalha um pouco nós como cristãos, porque todo mundo quer o negócio mais fácil, não quer sentar numa mesa, ficar aqui meia hora, 40 minutos estudando a palavra de Deus. Se nós puxarmos as igrejas, não falo só da igreja batista não, eu falo da grande maioria das igrejas, está se acabando a EBD. O que é a EBD? Escola Bíblica Dominical. Aqui vocês falaram, mas em outras igrejas, se você falar, nem sabe o que é mais EBD. Está se acabando isso. Então assim, nós precisamos levar isso adiante. Primeiro ponto que eu queria que os irmãos estivessem pensando: os pais, tanto biológicos como os pais espirituais, precisam estar ligados na fonte. O que é estar ligados na fonte? Isso aqui é uma lanterna. Eu estou ligando ela numa fonte. Eu estou começando a carregar essa lanterna. Vou deixar ela aqui carregando. O que é estar ligado na fonte? João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que é estar ligado na fonte? Estar ligado na fonte é eu estar ligado em Jesus. É eu estar conectado com Jesus. É eu estar junto com Ele. Eu estar grudado com Ele. Eu estar recebendo as orientações dEle. Vocês falaram aqui de Samuel, Moisés, Abraão. Eles todos tiveram contato através de Deus. Eles tiveram uma ligação com Deus. Todos esses momentos que vocês estavam falando aqui, eles tiveram uma ligação. Mas é importante a gente entender que eu estar ligado com Deus não é eu deixar minha Bíblia aberta em cima do rack. Isso não faz com que eu esteja conectado com Deus. Eu andar com um crucifixo no peito ou ter um crucifixo na parede da minha casa não faz com que eu esteja conectado, eu esteja ligado com Deus, eu esteja entendendo o que Ele quer. Eu ser membro de uma igreja não faz com que eu esteja conectado com Deus. Esses atos me aproximam, mas não fazem com que eu esteja conectado com Deus. Estar ligado com Jesus é eu receber Ele como Salvador, é eu entender que Ele morreu na cruz por mim, derramou o sangue dele para lavar os meus pecados. Eu entender que a minha vida, a partir desse momento, é Ele que manda.
Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos entender, que eu estar ligado com Jesus, eu estar conectado com Ele, é eu entender que Ele toma conta de todas as áreas da minha vida, financeira, amorosa, educação dos meus filhos, meu trabalho, tudo Ele controla. Senhor, o que eu devo fazer? Estou com vontade de trocar de carro, o que eu devo fazer? Senhor, preciso ir na padaria comprar um pão, qual padaria eu devo ir? Oxe, pastor, mas você está exagerando. Não, é isso, é estar conectado. Senhor, me orienta, porque eu preciso comprar uma roupa, que eu compro uma roupa de qualidade com valor mais barato. Não deixa a minha ansiedade olhar para uma loja e querer comprar na primeira loja que eu vejo. Até mesmo a gente vê muitos psicólogos ensinando que quando você sentir vontade de comprar alguma coisa, deixa passar uns 2, 3 dias, depois você vai, que acaba a ansiedade, você não compra mais. A grande maioria das coisas a gente compra na ansiedade. A ansiedade não tem nada a ver com Deus, é nós entregarmos na mão dele. Nenhum pai, nenhuma mãe conseguirá fazer o filho brilhar se não partir desse princípio de se conectar com Jesus, de se conectar com as vontades dele. Nós precisamos ser iluminados para que nós possamos iluminar os nossos filhos, nós possamos transmitir os nossos filhos biológicos e filhos espirituais, da mesma forma que eles estão fazendo com vocês. Logo, vocês vão ter que estar fazendo isso. Eles vão estar em uma outra mesa e vocês vão estar ensinando outra equipe que vai estar chegando aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essas mesas, essas cadeiras vai estar cheias de pessoas, ou vocês vão estar em outro lugar maior, ensinando a palavra de Deus. Isso é estar conectado. Ponto 2, os pais precisam ser responsáveis. Então eu preciso me conectar com Jesus, mas eu preciso também ser responsável. O que é ser responsável? É quando eu aciono o botão. Eu acabei de acionar o botão. Eu aciono o botão. A partir do momento que eu aciono o botão, eu começo a ter responsabilidades com os meus filhos, tanto espirituais e também os filhos biológicos. Quem me segue? Jesus falou isso. Quem me segue? Nós precisamos seguir Ele. Então eu me conectei com Ele. Eu entendi quem é Ele. Eu entendi o ato de amor e de graça que Ele fez para comigo. Então a partir desse momento eu tenho que começar a andar, a caminhar e seguir a Jesus. Começar a fazer as vontades dEle. Seguir a Jesus significa não fazer a sua vontade, porque Deus sempre cumpre a vontade dEle. Ele sempre faz o melhor para nós. Às vezes o melhor dEle, aos nossos olhos, parece ser: nossa, que difícil passar por isso. Ai, como é difícil passar por isso. Ai, que dificuldade que eu tenho. Mas Deus sempre faz o melhor para nós. A vontade de Deus é boa. Oh, glória a Deus. Às vezes eu não enxergo isso, mas lá na frente eu falo: é verdade. A vontade de Deus é boa. Como? Perfeita e agradável. Glória a Deus. Acionar o interruptor é estar em alerta constante e praticar a vida cristã. Muitos cristãos hoje, muitas igrejas hoje estão falhando nessa parte de ter a responsabilidade dos filhos espirituais, manter o alerta ligado a todo momento. Enquanto se nós não alicerçar uma casa, o que acontece com ela? Ela cai. Se eu não alicerçar um novo cristão ou os nossos filhos, nós vamos ver futuramente eles caindo, eles saindo da igreja, eles desanimando. Hoje a irmã Ruth perguntou da Luana. A Luana, ela vai num acampamento chamado ABA. É um acampamento que a igreja batista e a igreja presbiteriana faz, e faz muito tempo já que eles fazem. Ela vai desde os 8 anos de idade lá. 8 anos de idade. A Matilde, quando eu mandei a Luana a primeira vez, ela quase morreu.
Porque esse acampamento é de uma semana. Você coloca na segunda-feira e daí eles só entregam no sábado. Você não pode mandar o celular, mas sem celular eles passam uma semana estudando a palavra de Deus. Tem as dinâmicas, tem as brincadeiras, tem todas as coisas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 anos, 7 anos que ela está indo. Nesse ano, ela está indo como equipante. Esse ano, ela vai passar 2 semanas. E a Matilde já chorou. Vai ficar 2 semanas longe da Luana. 7 anos que ela participou de todos os acampamentos. Janeiro e julho. Esse ano ela está indo como equipante. Ela vai ajudar as crianças, os kids, que vai dos 7 até os 12, né? Isso, dos 7 aos 12. Ela vai ajudar e depois ela vai ficar no acampamento para dar a idade dela. Então ela vai ficar 2 semanas longe de nós. É investimento? É investimento. É investimento que a gente vai colocando na vida dos nossos filhos. A gente poderia fazer isso com os filhos espirituais. Semana que vem vai mais 3 crianças, adolescentes, né, da idade dela, que vai para o acampamento também. Crianças que a gente fica em cima, viu? Vai para o acampamento, vai aprender a palavra de Deus, volta outra coisa. As mães que falam, volta outra coisa. Então é muito importante a gente investir na vida dos nossos filhos e nas vidas dos filhos espirituais, aqueles que estão entrando, que não sabem muita coisa, que não entendem ainda a palavra de Deus. Da forma que vocês estavam aprendendo aqui, é dessa forma, é essa luz que vocês precisam levar adiante. Então nós precisamos ficar em constante alerta e praticar a vida cristã. Muitos pais hoje, a pessoa leva para a igreja e abandona lá. Ou coloca na mão do Senhor, tanto o filho espiritual como o filho biológico. Senhor, cuida. Senhor, ensina ele. Não, essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é nossa. O Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado. E depois nós temos a obrigação de ensinar eles, falar para eles, mostrar para eles o que eles devem fazer. Então assim, nós não podemos jogar no colo do Senhor, nós não podemos abandonar o Senhor, já trouxe para a igreja, agora o Senhor faz o resto. Não, nós temos essa obrigação de ensinar os nossos filhos o que eles devem fazer. Muitas famílias encontram dificuldades lá na frente, porque não teve, o início aqui não foi, não ensinou, não alicerçou, não colocou as barras de ferro, e depois lá na frente eles ficam intimidando. Quem é o problema? Quem causou isso, Senhor? Por que meu filho saiu da igreja? Por que eu orei tanto tempo por um amigo e ele veio para a igreja e depois saiu? Eu tenho um amigo que ele era do mundo, né? Ele sempre foi afastado da igreja, não conhecia os caminhos do Senhor. Daí, num determinado momento da vida dele, no começo da juventude, ele aceitou Jesus como Salvador. Nesse momento ele se relacionou com uma pessoa, casou e se afastou da igreja. Separou dessa mulher, voltou para a igreja, arrumou uma pessoa, outra pessoa na igreja. Depois, em um determinado momento, ele saiu da igreja de novo. Já pisou no caminho do Senhor, saiu. Pisou no caminho do Senhor, saiu. É porque não teve aquele acompanhamento. Ele não teve aquele ajeito concreto, colocar as ferragens para que ele possa amadurecer. No momento que vem uma crise, uma dificuldade, um problema que é normal, ele está alicerçado. Eu sei que eu estou no meio de uma dificuldade, mas o Senhor está comigo. Eu estou no meio de um problema até muito sério, mas o Senhor está comigo. Em todos os momentos da vida de Jó, Deus estava com ele. Deus acreditava, Deus deu a permissão para que o inimigo fizesse tudo que fez na vida de Jó, porque ele sabia que Jó ia ficar firme no altar do Senhor. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos: os pais precisam ser sábios. O que é ser sábio? Eu transmitir a luz para os meus filhos. Eu transmitir essa luz para o meu filho. Eu mostrar para ele que essa luz é Jesus. Que através dessa luz
luz eu vou conseguir chegar em qualquer lugar. Apesar de eu estar ligado na fonte, mesmo eu acionando o interruptor, que é eu estar conectado com Jesus, eu estar atento a todo momento, estar alerta em todo momento, se não tiver a luz, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. A luz é Jesus. Essa luz, eu vou apagar só para não ficar atrapalhando vocês aí, mas essa luz é Jesus. É essa luz que eu preciso transmitir. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Jesus, ele ilumina o caminho para que nós possamos caminhar. Ele nos orienta o caminho que eu devo seguir. Aonde, naquela bifurcação, ele mostra para mim qual lado que eu devo seguir. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Nós precisamos estudar, nós precisamos buscar na palavra de Deus a luz, nós precisamos estudar ela a todo momento. A Bíblia lida é examinada dentro do lar, e a luz que, para quem examina, é para quem ouve. Romanos 10,17 diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos examinar a palavra de Deus dentro do nosso lar. Nós precisamos sentar no sofá da nossa casa e estudar ela com os nossos esposos, com o nosso filho, com o nosso irmão, com o meu avô, com todas as pessoas. Eu não tenho ninguém na minha família. Chama alguém novo na igreja. Vamos examinar a Bíblia junto. Vamos ler a palavra de Deus junto. Vamos entender juntos o que está dizendo aqui. Vamos pedir orientação para o Senhor. Nós precisamos examinar, para que nós possamos ter a luz a todo momento na nossa vida. Nós precisamos examinar a palavra de Deus. Nós deixamos, muitas das vezes, os nossos filhos espirituais, nós atrapalhamos o sucesso deles. Nós atrapalhamos o sucesso dos nossos filhos espirituais, porque nós não utilizamos o instrumento certo para falar com eles. Nós não orientamos ele usando a ferramenta que Deus deixou para nós. Essa aqui é a revelação do Pai para nós. Mas eu recebi uma revelação. A revelação de Deus está tudo aqui. Está toda aqui, não tem outra. Muitas das vezes nós deixamos a palavra de Deus fechada no nosso armário. Deixamos ela empoeirada na nossa estante. Deixamos ela, ou só pegamos ela no domingo. Muitas das vezes nós chegamos na igreja e vemos tantas pessoas sem a palavra de Deus, sem utilizar a palavra de Deus. É a melhor ferramenta. É a melhor ferramenta que nós podemos ter. A Bíblia fechada no nosso guarda-roupa, no nosso armário, é como se fosse qualquer outro livro. Ela não tem serventia nenhuma. Nós precisamos ler diariamente, orar diariamente com os nossos filhos, tanto os filhos biológicos como os nossos filhos espirituais. Nós precisamos orientar, nós precisamos mostrar, nós precisamos alicerçar eles na lâmpada, que é a palavra de Deus. Quarto e último ponto: os pais precisam ser humildes e confiantes. Nós precisamos colocar a palavra de Deus, a luz, acima de tudo na nossa vida. Nós precisamos entender que é Jesus que pode fazer todas as coisas, que é Jesus que faz todas as coisas, que é Jesus que orienta em todas as coisas. Colocar o filho em seu lugar de destaque requer que os pais, com muita humildade e confiança, é um ato de reconhecer: os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Quem nos deu foi Deus. Ele nos deu o filho, os biológicos, e Ele deu os filhos espirituais, para que nós podemos
cuidar deles, nós possamos orientar. Ele te deu um diamante. A partir do momento que você tem um filho, tanto espiritual como biológico, Deus está dando uma responsabilidade de você cuidar de um diamante. Todo diamante precisa ser lapidado, e quem lapida esse diamante é a palavra de Deus. Ele lapida nós a cada dia, a cada instante. A cada dia, você pode pegar Mateus 5, que eu acabei de falar para vocês aqui, lê hoje, daqui uma semana você lê, de novo ela fala com você. E de novo ela fala com você. Por isso que é o livro mais vendido, porque cada dia ela se renova, sem precisar mexer no que tem nela, sem precisar mexer no que tem nela. Nós precisamos talhar os nossos filhos, nós precisamos mostrar para eles que a palavra de Deus é tudo na nossa vida. Vivemos em tempos tão difíceis que os pais, por medo e superproteção dos filhos, ficamos preocupados com todos os perigos e cercamos os filhos dentro do lar. O maior índice de afastamento de pessoas cristãs é entre a adolescência e a juventude, porque muitos pais não mostram o que é desagradável a Deus. Muitas das vezes nós ficamos só mostrando, nós mostramos só a parte boa da palavra de Deus, mas nós não mostramos o que Deus não gosta. Nós precisamos orientar os nossos filhos que Deus não se agrada quando ele sai para uma balada e começa a beber e começa a fazer um monte de coisas erradas. Nós precisamos orientar eles. Tem um amigo meu que ele era muito errado e ele fazia coisas muito erradas mesmo, até mesmo no mundo do crime. Ele fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. E quando ele chegou na igreja, quando ele se ajuntou conosco na igreja, ele foi muito combatido. Nós mostramos, isso é errado. Isso não é agradável a Deus. Deus não gosta disso. E hoje muitas das vezes a igreja não gosta de confrontar. Porque muitas das vezes quando você confronta, você perde. Mas a nossa obrigação é confrontar. Nós precisamos mostrar qual é a vontade do Senhor. Mas ele é meu amigo, eu não posso ficar indisposto com ele. Tem que ficar indisposto com ele. Por que Estevão foi apedrejado? Por que Paulo foi preso tantas vezes? Porque a verdade machucando. Qual foi o único discípulo que não morreu de uma morte feia? Todos os outros morreram mortes, crucificados de ponta cabeça, decolado, porque eles confrontaram. E hoje nós estamos vivendo um momento que ninguém quer confrontar mais ninguém. Ninguém quer falar mais nada com ninguém. Se eu falar, não vai mais. Essa é a nossa obrigação. Não só do pastor, mas de nós como irmãos. A palavra de Deus nos diz que quando nós vemos alguma coisa errada, primeiramente nós devemos falar com a pessoa. Depois, a palavra de Deus fala isso. Depois você chama mais 2 ou 3 e vai novamente. E se ele não aceitar, daí você vai e leva para a igreja. Então nós temos essa obrigação. Como cristão, nós temos que mostrar, meu irmão, aqui na palavra de Deus está mostrando que você está fazendo errado. Com amor, com carinho, mas nós temos que fazer isso. E é isso que a palavra de Deus está nos orientando. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Porque quando nós não confrontamos a pessoa, quando nós não mostramos para ele, nós não estamos colocando Jesus como primeiro, nós estamos colocando ele como primeiro. Eu não posso confrontar, senão ele não vai aceitar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mostrar para eles a palavra de Deus. É sublime o privilégio de ser pai ou de ser mãe, biológico e espiritual. Receber nos nossos braços uma herança do Senhor é algo lindo, extraordinário. Mas também não podemos fugir da grande responsabilidade que é cuidar dessa herança.
de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos fazer isso. Pegar a palavra de Deus e levar adiante. Mostrar como a irmã Ruth e o irmão Valdomiro faz aqui. Levar, eles não se cansam nisso. Eles não se cansam. Eles são grandes exemplos para mim. Há muito tempo eles estão fazendo isso. Passam dificuldades, passam por problemas, mas eles continuam levando a palavra. Eles continuam mostrando a luz. Eles continuam levantando essa palavra, essa lâmpada que é Jesus. Amém? Queria que os irmãos fechassem seus olhos nesse momento.